estamos já na quinta lição da nossa série sobre o santuário e o tema de hoje é o Cordeiro Sem Manchas. Para darmos início, convido que você abra na sua Bíblia o Salmo 73, que é o Salmo de Asaf. Tá? Foi escrito por Asaf e ele tinha alguns problemas, alguns questionamentos sobre algumas questões que ele via. Mas quando ele começou a estudar sobre o santuário, os seus olhos se lhe abriram para grandes verdades. E é isso que eu quero ver com você. Abra aí sua Bíblia então aí no Salmo 73. Vamos ler o versículo 2, 3 e depois o 17. Disse assim: Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos, pois eu tinha inveja dos nécios, quando via a prosperidade dos ímpios. Então, quando Asaf ele observava assim, a prosperidade dos ímpios, como que o pecado estava aí no meio da humanidade, e ele não entendia muitas questões. Ele falava, Senhor, por que isso acontece? Por que tem que ser dessa maneira? Não entendo. E ele chegou a um ponto, inclusive, disse que quase os seus passos escorregaram. Mas, quando ele estava nesse limite, nesse momento que quase estava seus passos para se desviar, diz aí no versículo 17, até que entrei no santuário de Deus, então entendi qual seria o fim deles. Somente quando ele entrou no santuário que entendeu como que realmente as coisas acontecem. E o que nós queremos fazer hoje, amigos, é entrar também no santuário pela fé. Entrar aqui, descobrir a mensagem que Deus tem a nos falar. E muitas questões que hoje em dia a gente talvez não entenda, ou às vezes nos perguntamos, mas por que assim, por que aquilo? Entenderemos através do santuário. Então, amigos, para que servia todo esse sistema assim, do santuário? Obviamente, para a salvação do ser humano. Mas salvação do quê? Era salvação por causa da transgressão da lei de Deus, o pecado que havia. Em 1 de João capítulo 3, versículo 4, disse assim, todo aquele que pratica pecado transgride a lei, porque de fato pecado é transgressão da lei. Essa lei aqui de Deus que é a base do seu governo, quando é transgredida a consequência é a morte. E nós já estudamos que Adão e Eva transgrediram a lei de Deus, os 10 mandamentos, tá? E eles mereciam o quê? Eles mereciam morrer, porque eles pecaram. Agora, o problema não é só Adão e Eva. Na verdade, o problema é a humanidade inteira. Porque eu já ouvi muita gente, às vezes, que joga pedra contra Adão e Eva. E dizem assim, né? Olha, a nossa situação hoje em dia é assim por causa de Adão e Eva. Eles que têm a culpa. Não é só Adão e Eva. Se a gente ler Romanos capítulo 3, o versículo 10, diz o seguinte, como está escrito, não há nenhum justo, nem sequer um. Tem quantos justos? Não tem ninguém, não é nenhum ser humano que não tenha pecado. Todos temos errado, assim como Adão e Eva. Romanos 3, 23 diz assim, pois todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Então não é só Adão e Eva, somos todos, todo ser humano, toda a humanidade pecou, errou. Agora, quando o ser humano pecou, o que entrou nesse mundo? A morte. Eu vou ler para vocês aquilo que está aqui em Romanos 5, versículo 12. Diz assim, portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado entrou a morte, olha, por um homem Adão entrou o pecado e a morte. Assim também a morte passou a todos os homens. Por quê? Porque todos pecaram. Tá? Adão não pecou por mim. Eu mesmo tive meus próprios pecados. Tá? Mas diz que todo ser humano pecou, todo ser humano se desviou. Agora, Romanos 6, 23 diz, olha, o salário do pecado é o quê? É a morte. Então, se todos pecaram, todos merecem como salário o quê? A morte. Agora, esse sistema aqui do santuário é justamente isso, para salvar o ser humano da morte. Da morte por causa da sua transgressão. Agora, quando estudamos o santuário, devemos começar a estudar desde o acampamento, aquilo que acontece aqui. E é isso que eu quero começar lendo para vocês. Por favor, procurem na sua Bíblia um versículo muito importante. O Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14.
tá? Esse versículo é maravilhoso. Olha o que diz assim, ó. E o verbo se fez o quê? Se fez carne e habitou entre nós. Espera aqui, quem é esse verbo? Se você lê capítulo 1, versículo 1 de João, diz, olha, no princípio era o verbo. O verbo estava com Deus. Ou seja, esse verbo é alguém que estava assim, é uma pessoa diferente de Deus. Mas ao mesmo tempo diz, olha, ele também é Deus. Aqui está falando do arcanjo Miguel, tá? Está falando aqui de Jesus. Mas diz que ele se fez carne, aqui versículo 14, se fez carne. O que significa que ele se fez carne? Sendo Deus, tá? O chefe dos anjos, arcanjo Miguel, sendo Deus, se fez ser humano. E disse, habitou entre nós. Aqui não diz, olha, veio morrer lá na cruz logo. Não. Antes da morte de Cristo, era importante a sua vida. Ele devia ter uma vida perfeita de obediência. Tão importante quanto a sua morte, seu ministério no lugar santo, no lugar santíssimo, era importante a sua vida perfeita. Ele devia habitar, morar entre nós, como qualquer ser humano. Ele devia, assim, viver cumprindo a lei. Ele, inclusive, demonstrou diante de todo o universo que é possível guardar a lei de Deus. Tá? Agora, depois diz mais, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheios de graça e verdade. Nas nossas versões que nós usamos, diz, né, o verbo se fez carne e habitou. Só que essa palavra habitar, na verdade, a melhor tradução ali seria, assim, é uma palavra que não existe nos idiomas, mas tem que ver com tabernáculo. Tá? No idioma original, literalmente, diz assim, ó, o verbo se fez carne e se tabernaculizou entre nós. Só que não existe essa palavra tabernaculizar, né? Por isso que fala, habitou entre nós. Tá? Significa que Jesus veio para morar entre nós, para começar esse ministério aqui no tabernáculo. Agora, Jesus, então, ele precisava ser esse cordeiro perfeito, e além de ser esse cordeiro perfeito, Jesus também devia ser o sacerdote que ministra. Tá? Lembram que estudamos aqui que quem ministrava era o sacerdote e o sumo sacerdote? Então, Jesus, na sua pessoa, ele vai cumprir essas duas funções. Ele vai ser a vítima, o cordeiro, e também vai ser o sacerdote. Agora, sendo a vítima, o cordeiro, como que devia ser esse cordeiro? Vamos abrir aí em Levítico capítulo 22. Vamos ler o versículo 20 até o 22. Tá bom? Bora lá? Diz assim, Levítico 22, versículo 20 até 22. Nenhuma coisa em que haja defeito oferecereis. Olha, os sacrifícios deviam ser perfeitos. Não devia ter nenhum defeito. Porque não será aceita em vosso favor. Tá? Um sacrifício imperfeito é um sacrifício que não se aceita. Tá? Devia ser perfeito. E quando alguém oferecer sacrifício pacífico ao Senhor, separado dos bois ou das ovelhas, um voto, então ele vai separar, né, uma ovelha, em algumas oportunidades especiais podia ser até um boi, tá? Disse que essa vítima, essa oferta devia ser sem defeito, para que seja aceito. Não devia ter nenhum defeito nele. Não devia ser cego, ou quebrado, ou aleijado, ou verrugoso, ou sarnoso, ou cheio de espinhos. Estes não oferecereis ao Senhor, e deles não poreis oferta queimada ao Senhor sobre o altar. Aquele cordeiro que quebrou o dedinho, ou assim a perna, né, porque não tem o dedo, né, assim a perna, não era sacrificado. Tinha talvez uma feridinha, tinha alguma coisa que estava aleijado, enfim, não podia ser sacrificado. O cordeiro devia ser perfeito. Aqui em Êxodo capítulo 12, o versículo 5 diz, olha, o cordeiro ou o cabrito deve ser sem mácula, macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. Olha, o cordeiro disse devia ser, além de ser perfeito, devia ser o quê? Devia ser macho, não era ovelha, era cordeiro. Agora, não era também qualquer cordeiro,
Não devia ser um cordeiro assim velho, nem também um filhote, tá? Recém-nascido. Devia ser um cordeiro quando já estava começando a sua idade adulta, sua fase adulta. Por isso disse que devia ser de 1 ano. Agora, quais são as características do sacerdote que devia ministrar aqui? Abra sua Bíblia comigo aqui no livro de Levítico, capítulo 21, versículo 17 até o 21. Tá? Até aqui a gente viu sobre o cordeiro. Agora vamos ver sobre o sacerdote. Diz assim, ó. Fala a Arão, dizendo: ninguém da tua descendência, nas suas gerações em que houver algum defeito, se chegará a oferecer o pão do seu Deus. Ou seja, assim como o cordeiro devia ser perfeito, o sacerdote que ministrava também devia ser perfeito. Disse assim, ó, pois nenhum homem em que houver alguma deformidade se chegará, como homem cego ou coxo, ou de nariz chato, ou de membros demasiadamente compridos, ou homem que tiver quebrado o pé, ou a mão quebrada, ou corcunda, ou anão, ou que tiver defeito no olho, ou sarna, ou esfinge, ou que tiver testículo mutilado. Até parece um pouco engraçado, né? Mas realmente, assim, o sacerdote devia ser perfeito. Não podia ter nenhuma deformidade física. Fala até dos testículos, que não devia ter defeito. Então devia ser alguém que é perfeito, porque assim, ele estava representando a quem? Estava representando a Jesus, tá? Para ele ministrar como sacerdote no santuário, ele devia ter uma vida perfeita. Para ele morrer lá na cruz também devia ser perfeito, tá? Então o sacerdote devia entender isso. A roupa do sacerdote era uma túnica branca. Branca é pureza, porque ele entendia que assim, a vida deles devia ser uma vida pura, tá? Agora, como que essas características, tanto do cordeiro e do sacerdote, se cumprem em Jesus? Vamos lá, vamos começar lendo primeiro aquilo que está em 1 de Pedro, capítulo 1. Vamos ler o versículo 18 até o 20, tá bom? Olha aqui as características de Jesus. Disse aqui o apóstolo Pedro: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como ouro ou prata, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais. Tá? A salvação não é com ouro e prata. Mas a salvação, disse aqui, é com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Tá? Como que a salvação é? Através do sangue, do cordeiro Jesus Cristo. Que tipo de cordeiro? Imaculado, incontaminado. O qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas que foi manifesto nesses últimos tempos por amor de vós. Então, Jesus, o cordeiro, ele devia ser perfeito. Você lembra as palavras do profeta João Batista? Ele, quando viu a Jesus, disse o quê? Eis aqui o cordeiro de Deus que tira o quê? O pecado do mundo. Então, esse era Jesus, esse cordeiro perfeito. Em 1 de João, capítulo 3, versículo 5, disse o seguinte: e bem sabeis que Jesus se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Jesus teve alguma mancha, algum pecado? Não. Se Jesus tivesse algum pecado, queridos amigos, não adiantava ele fazer seu sacrifício. Não adiantava ele morrer pelo ser humano. Não teria salvação. O sacrifício só tinha sentido se o cordeiro tinha uma vida perfeita. Então, cada dia, meus irmãos, da sua vida, Jesus estava aí se preparando para ser a vítima ou o sacrifício apropriado. Como que Jesus cumpre agora essas características que o sacerdote devia ser perfeito? Vamos lá. Vamos começar lendo aqui Hebreus capítulo 4, versículo 15, para entender esses detalhes, tá bom? Diz assim: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém quem como nós foi em tudo tentado, mas sem pecado. Olha, diz que Jesus foi tentado em todo. E todo aqui é tudo que você possa imaginar. Tudo é tudo. Mas disse que Jesus não pecou. Jesus passou fome.
Jesus sabe o que a gente sente quando as pessoas falam mal da gente, criticam. Jesus passou tudo que qualquer ser humano já passou. Mas Jesus disse que nunca pecou. Ele podia ter 1000 motivos para dizer, olha, eu errei por causa disso, né? Pequei porque aconteceu aquilo. Mas ele teve uma vida perfeita. Em Hebreus capítulo 7, versículo 25 e 26, acrescenta os seguintes detalhes com relação a Jesus. Diz assim, ó. Portanto, pode também salvar perfeitamente aqueles que se achegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Porque nos convinha tal sumo sacerdote, olha, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Como que foi o nosso Salvador, o nosso Cordeiro Jesus Cristo? Santo, imaculado, sem defeito. Então ele é um sacerdote também, assim, o sacerdote perfeito, né? Agora, amigos, o que eu quero falar para vocês, né? Que já vimos então a importância do Cordeiro ter uma vida perfeita. Eu quero estudar sobre uma lei que havia no Antigo Testamento, que se chama a Lei da Redenção. Essa Lei da Redenção ilustra aquilo que nós estamos estudando aqui, tá? Você lembra muito bem a história que quando Adão e Eva pecaram, eles perderam o quê? Perderam as vestes de luz que eles tinham, perderam a salvação. Agora, Deus lhes vestiu com as peles de cordeiro, mostrando para eles que no futuro viria o Messias que morreria em seu lugar e através disso ele conseguiria vesti-los novamente. Então, queridos amigos, a vida de Jesus no acampamento nos mostra isso. Cada ato de fidelidade, cada dia que passava, era como se Jesus estivesse preparando ou tecendo aí um manto de justiça. Cada dia ele ia acrescentando aí um fio nesse manto. E no momento que ele morreu lá na cruz, ele disse, consumado és. Nesse momento ele colocou o último fio nessas vestes de salvação e agora nos entrega. Era importante isso. Agora, e o que mais me chama a atenção também, queridos amigos, é a maneira como Jesus foi crucificado. Quando Jesus foi sacrificado, não é como se pinta geralmente nas imagens. Tá? Jesus está ali e tem algum pano aí que está cobrindo as partes íntimas dele. Só que as crucifixões não eram assim. Tá? Quando alguém era crucificado, ele era crucificado totalmente nu. E Jesus foi crucificado dessa maneira. Tá? Disse que quando ele foi crucificado, os soldados sortearam aí as suas roupas e as suas vestes. Duas coisas diferentes, roupas e vestes. As coisas, roupas, toda roupa em outras palavras. Ele foi assim crucificado nu. Ele passou vergonha. Para quê? Para que dessa maneira ele pudesse agora nos vestir com a veste de salvação. Que bênção, né? E ainda Satanás acusou a Deus, disse, olha, que ele não era capaz nem sequer de levantar um dedo pelas suas criaturas. E agora o Deus do universo, sendo cuspido, sendo zombado, passando vergonha, sendo crucificado nu. Tudo por quê? Por amor a você e a mim. Agora eu quero falar sobre essa lei da redenção. Abra sua Bíblia aí no livro de Levíticos, capítulo 25, versículo 25. Ali você vai entender o que era essa lei da redenção. Tá? Vamos lá. Levítico, capítulo 25, versículo 25. Diz assim: Quando teu irmão empobrecer e vender alguma parte da sua possessão, então virá o seu resgatador, seu parente, e resgatará aquilo que vendeu seu irmão. Ou seja, nos tempos do antigo Israel, tá? No Antigo Testamento, algumas pessoas que não administravam direitinho assim seus recursos ou a sua vida, caíam assim em problemas financeiros muito sérios e se endividavam, perdiam as suas casas, suas chácaras, seus animais, muita coisa. Então, a maneira através da qual ele podia resgatar tudo, trazer de volta, era através de alguém que se chamava o parente mais próximo, que era o resgatador. O parente mais próximo devia chegar e devia pagar a dívida dessa pessoa.
E somente após pagar a dívida que ele podia recuperar de volta tudo aquilo que lhe pertencia. Tá? No versículo 47 até 49, amplia mais esse detalhe sobre essa lei da redenção. Diz assim: se o estrangeiro ou peregrino que está contigo alcançar riqueza, e teu irmão que está com ele empobrecer, inclusive ao ponto de vender-se ao estrangeiro como um escravo ou ao peregrino que está contigo, ou alguém da família do estrangeiro, depois que se houver vendido, ainda pode haver resgate. Um de seus irmãos o poderá resgatar. Pode ser seu tio ou filho do seu tio, que o vai resgatar, mas tem que ser um de seus parentes próximos, tá? Tem que ser da família. E assim o poderá resgatar e assim alcançar riquezas. E se alcançar riqueza, pode inclusive se resgatar a si mesmo. Ou seja, amigos, algumas pessoas chegavam ao ponto, inclusive, de se vender, se tornarem escravos. Olha, é muito sério a gente cair em problemas de endividamento. Então, algumas pessoas se tornavam escravos. Então, quando se tornava escravo, o parente mais próximo, o tio, o irmão, que é da família, somente alguém da família, podia chegar, pagar a dívida, tá? E dessa maneira ele podia ser novamente livre. Agora, essa lei da redenção representa o plano de salvação, aquilo que aconteceu aqui com Jesus, o nosso Cordeiro. Quando os nossos pais pecaram, além deles estarem condenados à morte, eles perderam o quê? Eles perderam o mundo, tá? Eles entregaram esse domínio do mundo para Satanás. Por isso que Satanás um dia disse para Jesus, olha, se você se ajoelhar e me adorar, eu te entrego todo esse mundo que a mim me foi entregue. Quem lhe entregou a Lúcifer? Quem lhe entregou a Satanás esse mundo? Obviamente foi aqui Adão. Ele perdeu tudo, perdeu a propriedade, a sua casa, que era esse mundo, perdeu tudo. E inclusive ele mesmo se entregou como escravo. E nós fizemos a mesma coisa. Então nós precisávamos o quê? Para que alguém viesse e nos resgatasse dessa escravidão. Nós precisávamos um parente mais próximo. Mas lhes pergunto, quem poderia nos resgatar? Quem poderia ser esse parente mais próximo? Então talvez você esteja dizendo, Jesus. Não. Jesus não era o nosso parente mais próximo. Ele é Deus, ele é criador, nós somos criaturas. Ele é divino, nós somos humanos, não somos iguais. Para ser Jesus o nosso parente mais próximo, devia acontecer o quê? Ele devia se tornar como um de nós. Será que Jesus fez isso? Com certeza, o Verbo se fez carne. Para ser o nosso parente mais próximo, ele devia se tornar humano, devia se tornar como um de nós. E queridos amigos, há 2000 anos atrás aproximadamente, o Deus do universo, o arcanjo Miguel, ele se tornou ser humano, nasceu como uma criança. Ele nasceu numa manjedoura, no meio dos animais, num ambiente fedido. Jesus passou fome, foi criticado. Jesus às vezes dormia colocando uma pedra debaixo da sua cabeça. Para quê? Para poder salvar você e a mim. Jesus estava demonstrando diante de todo o universo que Deus é amor. Ele não tinha obrigação de fazer tudo isso por nós. Ele facilmente podia nos abandonar e dizer, olha, eu vou criar outro tipo de seres, outras criaturas. Mas nós somos especiais, Deus nos ama, Deus é amor. Por isso que ele se torna o nosso parente mais próximo. Agora, para Deus nos resgatar do nosso pecado, pagar a nossa dívida, era necessário que ele também se tornasse humano, porque é o seguinte, o salário do pecado é o quê? É a morte. Deus podia morrer por nós, sendo Deus? Não, porque tem coisas que Deus não pode fazer. Por exemplo, Deus não pode se matar a si mesmo. Deus não pode morrer. A Bíblia diz que Deus não pode ser tentado. Então, para que Jesus fosse tentado e ele pudesse morrer, ele devia assim, se tornar um ser humano, se tornar o nosso parente mais próximo.
E é isso que ele fez, e somente assim que ele conseguiu viver por cada um de nós, viver a vida que nenhum ser humano conseguiu viver. Então, queridos amigos, nesse estudo que eu quero colocar na sua mente, no seu coração, é o seguinte: antes de Jesus morrer por você, Jesus precisou viver por você. E ele teve uma vida perfeita. Ele viveu a vida que nenhum ser humano conseguiu viver. Ele teve uma vida perfeita agora, e ele nos oferece essa vida agora para cada um de nós. Amém? Eu ilustro isso através de uma metáfora da pomba. Faz de conta que você está aí no meio da praça e você está sentado e você percebe que tem uma pomba que está tentando voar, mas não consegue. E tenta e não consegue. E você percebe que toda a asa da pomba está cheia de sangue. Está cheio de sangue aí, vermelho. E quando você chega um pouquinho perto, olha de longe e percebe que tem um espinho bem grande que está aí enfiado. E esse espinho é grande, e se enfiar um pouquinho pode até furar aí o coração e a pomba morrer. E você tenta se aproximar. O que a pomba faz? A pomba vai começar a voar, fugir de você. Por quê? Porque você é humano. As aves têm medo do ser humano. Então, se a pomba começa a voar, vai se ferir mais, vai se machucar. Inclusive, existe o risco de que o espinho possa se enfiar no coração e morrer. Qual seria a maneira através do qual você poderia salvar essa pomba? Talvez você diga, mas é uma pomba apenas, né? Não tem muita importância. É só um animalzinho mesmo. Só que ali está ilustrado também o amor de Deus. Não somos essa pomba. Tá? Ele era Deus. E sabe, a maneira de salvar essa pomba é você se tornando pomba. Porque se você se torna uma pomba e você chega perto dela, ela não vai fugir. Ela vai ficar tranquila. E quando você chega perto, você tira aí o espinho. É uma metáfora. É mais ou menos aquilo que Jesus fez por cada um de nós. Não havia maneira de a gente se salvar. Estávamos morrendo. Inclusive a parábola do bom samaritano ilustra também essa história aqui. O homem que estava morto aí na beira do caminho é a humanidade. Ninguém podia salvá-lo, nem tinha condições para fazer isso. Mas apareceu quem? Apareceu o bom samaritano. Alguém que era samaritano ajudando um judeu, que era inimigo. E a Bíblia disse que por causa do pecado nós nos tornamos inimigos de Deus. Sendo inimigos de Deus, Jesus vem, assume a forma humana, se torna como um de nós para poder nos tirar o espinho do pecado. Agora, se você tomasse uma forma de uma pomba, seria humilhante, né? Você estaria disposto a deixar de ser aquilo que você é para ser uma pomba? Ninguém faria isso. Tá? Como se humilhar de ser um animal? Jamais. Mas Jesus, ele se humilhou ao tal ponto de ele se tornar como um de nós, ser humano. E tudo porque ele nos ama. Ali está a maravilhosa mensagem do amor de Deus por você e por mim. Agora, eu gostaria de terminar esse estudo de hoje falando para vocês uma citação que está no Espírito de Profecia, no livro O Desejado de Todas as Nações, que disse ali que Jesus, pela eternidade, ele vai carregar a sua natureza humana, por amor a você e a mim. Disse assim o seguinte lá: ao tomar a nossa natureza, o Salvador ligou-se à humanidade por um laço que jamais se partirá. Ele nos estará ligado por toda a eternidade. Ali se cumpre as palavras de João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Não o deu somente para levar os nossos pecados e morrer em sacrifício por nós. Deu-o à raça caída para nos assegurar seu imutável conselho de paz. Deus deu seu Filho unigênito a fim de que se tornasse membro da família humana, nosso parente mais próximo, retendo para sempre a sua natureza humana. Queridos amigos, é isso que Jesus fez, aquilo que eu estou ilustrando com a pomba. Jesus se humilhou, tomou a nossa natureza e pela eternidade Jesus terá a nossa natureza.
pela eternidade a gente verá ali os sinais dos pregos aí nas suas mãos e lembraremos o preço da nossa salvação. Para nós é de graça, mas custou muito para Deus. Mas por amor a você e a mim, Deus entregou seu Filho, Jesus Cristo. O arcanjo Miguel morreu lá na cruz em seu lugar, no meu lugar. Deus te ama tanto. Deus quer te salvar. Olha todas as coisas que Jesus já passou por ti. Sim, por você, por mim também. Mas olha as coisas que Deus já fez. E nós, às vezes, ainda somos ingratos com Deus. Quando Deus nos chama para a igreja, nos convida para lhe aceitar como Senhor e Salvador, às vezes rejeitamos, às vezes fugimos. Que tal nesse momento agradecer a Deus e dizer: Senhor Jesus, muito obrigado por você ter vivido a vida que eu não consegui viver. Obrigado pelo teu amor. Obrigado porque, sendo Deus, você se humilhou e veio aqui para me salvar. Você gostaria de falar isso para Deus? Então, nesse momento, vamos fazer uma oração. Querido Deus, hoje estudamos sobre a encarnação de Jesus, como que Ele, sendo divino, se tornou como um de nós para nos resgatar. Muito obrigado, Senhor, por esse amor. Ali, Senhor, se manifestou o teu verdadeiro caráter. Agora, Senhor, nos ajude, por favor, corresponder a esse amor, sermos fiéis a Ti, te demonstrar gratidão. E nesse momento, Senhor, colocamos as nossas vidas nas Tuas mãos. Guia a nossa vida, a vida dos nossos seres queridos, por favor. E suplicamos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a cada um de vocês. No próximo estudo, a gente vai agora para a segunda parte do ministério de Jesus. E aqui, já no átrio, que tem que ver com a cruz, o altar do sacrifício. Então não perca, um grande abraço, até a próxima.